Bom, vamos lá então um pouquinho mais de definições, tá? Gráficos regulares e gráficos completos, conceito bem simples. Dado um grafo G qualquer, a gente diz que ele é K-regular se o grau de todo vértice no grafo for igual a K. K, obviamente, aqui é um inteiro, um maior ou igual a zero, né? Tá? Um grafo que seja n menos 1 regular, o que significa isso? Todo vértice, cada vértice é vizinho de todos os outros, tá? Então ele é dito completo, ou seja, todas as possíveis arestas presentes estão lá, tá? A menos isomorfismo, o grafo completo é único, tá? Tipo, se a gente ignorar o rotacionamento dos grafos, dos vértices, tem um grafo completo só, tá? E aí tem uma notação, a gente denota por Kn, se o grafo for completo em n vértices, tá? Então o grafo K0 é vazio, o K1 tem um vértice só, o K2 tem dois vértices e uma aresta, o K3 três vértices e é um triângulo, o K4 é o tetraedro, o K5 é o pentagrama e assim sucessivamente, tá? Então aqui eu desenhei alguns grafos completos, tá? Só a título de curiosidade. O K3 é o triângulo, o K4 é um tetraedro, K5 é o pentagrama, o K6, K10 e assim sucessivamente, tá? Obviamente todo grafo completo é denso, né? Tá? Então isso é natural. O número de arestas é de ordem quadrática, é n tomado 2 a 2. Tá? Bom, conceito interessante, importante, gráfico bipartido. Tá? O gráfico bipartido já apareceu aqui. Então, o que é um gráfico bipartido? Um gráfico bipartido, por exemplo, é como esse da esquerda aqui. A gente consegue biparticionar o conjunto de vértices, tá? Num conjunto da esquerda e um conjunto da direita, tal, que toda aresta vai do conjunto da esquerda para a direita, ou seja, os vértices aqui nesse conjunto não são vizinhos e os vértices nesse outro conjunto também não são vizinhos, tá? E a definição é exatamente essa, ou seja, toda aresta tem uma ponta em x e uma ponta em y, tá? Onde x e y, a união dá todos os vértices do grafo e a interseção é vazia, tá? A gente diz, então, o gráfico bipartido ele já aparece com uma bipartição. A gente diz que um grafo é biparticionável se ele puder ser escrito de uma forma bipartida. Esse grafo aqui, o cubo que está aqui no segundo exemplo, ele é um gráfico bipartido. Tá? No seguinte sentido, você consegue colocar alguns desses vértices no lado esquerdo, outros no lado direito e as arestas vão todas do lado esquerdo para o lado direito, de x do conjunto x para o conjunto y. Né? Esse grafo aqui, o terceiro, que eu estou indicando agora, ele também é um grafo biparticionável, tá? A gente consegue transformá-lo em bipartido. O grafo da direita aqui não é biparticionável, tá? A gente pode tentar e não vai conseguir. A gente já sabe por quê, tá? A gente viu uma condição que era necessária e nesse caso ela também é suficiente. Tá? Vai aparecer depois. No fato aqui, mais para frente, mas no fato aqui a gente pode adiantar e observa esse pedaço do grafo aqui. Deixa eu mudar o desenho. Tá? O que a gente tem ali? Tem um triângulozinho, né? Então, ou seja, um ciclo de comprimento ímpar. Tá? Então, todo grafo bipartido não tem um ciclo de comprimento ímpar. Então, se um grafo tiver um ciclo ímpar, ele não é biparticionável, tá? O fato interessante que a gente vai provar depois é que essa condição necessária também é suficiente, ou seja, um grafo é biparticionável se somente C, ele não tem ciclos ímpares, ciclos de comprimento ímpar, tá? Então, esse grafo aqui não é bipartido. Grafos bipartidos são úteis em situações onde a gente tem mais de uma classe de objetos, tá? E aí a gente tem ligações entre eles, como por exemplo funcionários e tarefas que eles precisam desempenhar, processos e máquinas nas quais eles podem ser executados, ou processadores nos quais eles podem ser executados, tá? E assim sucessivamente. Mais para frente a gente vai ver mais alguns exemplos. E um grafo bipartido é completo se todo vértice em x está ligado em todo vértice em y, tá? E a gente denota eles por Kn, e o problema é decidir se ele é biparticionável.
Tá? Eu contei para vocês uma condição necessária e suficiente, mas assim, tem um algoritmo bastante eficiente para, dado um grafo qualquer, decidir se ele é biparticionado. Tá? Isso é um problema interessante. Pensa nele na aula futura, acho que é na aula que vem, a gente vê a resposta dele. Tá? Conceito de subgrafos. Tá? Um conceito também bem simples. Pega um grafo G qualquer. Um subgrafo é um grafo que a gente obtém se a gente apagar alguns vértices e algumas arestas do grafo. Tá? É exatamente isso. Então, se a gente tem um grafo G lá, apaga alguns vértices e ou algumas arestas do grafo, o que sobra é um subgrafo. Formalmente, H é um subgrafo de G se o conjunto de vértices de H estiver contido em V, no conjunto de vértices G. E o conjunto de arestas de H está contido no conjunto de arestas de G. Tá? O subgrafo é próprio se o H for diferente de G, ou seja, o que diz aqui é que o grafo vazio é subgrafo de todo grafo. E o próprio grafo é subgrafo de si mesmo. Tá? Esses são os exemplos triviais. Mas o subgrafo é próprio se ele for um subgrafo e ainda assim ele for diferente. Legal. O subgrafo é gerador se o conjunto de vértices é o mesmo, ou seja, a gente não apagou vértices, só apagou arestas. Tá? Então, isso se diz que ele é gerador. Os subgrafos geradores são importantes, então eles merecem um nome especial para isso. Pega agora um conjunto S de vértices. Então, um subconjunto S. A gente diz que o subgrafo de G induzido pelos vértices em S é aquele grafo que a gente obtém considerando o quê? Somente os vértices que estão em S e todas as arestas de G que têm ambas as pontas em S. Ou seja, se pega lá do grafo G, um conjunto de vértices, toda aresta que tem ambas as pontas em S, a gente mantém. Todas as outras, ou seja, aquelas que estão completamente fora de S, todas as pontas, as duas pontas estão fora de S, ou as arestas que cruzam, ou seja, tem uma ponta dentro e uma fora, a gente apaga. Tá? Subgrafos induzidos também são bastante úteis. E aqui temos alguns exemplos. Tá? Pega o grafo como se fosse o K6 aqui na esquerda, na direita, quer dizer, desculpa. Tá? A gente tem aqui o primeiro grafo, que é esse triângulo com mais um vértice, ele é subgrafo do K6. Não é difícil perceber, né? Tá cheio de triângulos aqui dentro do K6 e tem mais alguns vértices. Então a gente apaga todas as arestas com exceção de um triângulo e dos demais vértices a gente considera um só e isso aqui é um subgrafo. Mas ele não é gerador, né? Por quê? Porque, bom, primeiro ele não tem todos os vértices do grafo. E também não é induzido, né? Por quê? Porque esse vértice aqui tinha aresta ligando aos demais vértices no grafo original que a gente apagou. Em compensação, o tetraedro aqui, o K4, ele é um subgrafo do K6, não é gerador, mas ele é induzido. Significa o quê? Que todas as arestas que tinham ambas as pontas dentro desse conjunto de vértices aqui, a gente manteve. Finalmente, o terceiro grafo aqui, ele é um subgrafo e ele é gerador. Por quê? Porque ele tem os 6 vértices. Mas claramente ele não é induzido. Tá? Porque se fosse o subgrafo gerador induzido, é o próprio grafo. Tá? Então, observe que todo subgrafo é um grafo. Tá? Então, tudo que a gente faz sobre grafo, fala de grafos, vale para subgrafos. Tá? E muitas vezes, o que a gente está, quando a gente diz procurar uma propriedade num grafo, tá? A gente vai muitas vezes estar procurando um subgrafo com uma certa, que satisfaz certas relações. Tá? Essa é a ideia. Tipo, vou procurar triângulos em K6. Triângulos num grafo, por exemplo, K6. Ou procurar caminhos, ciclos ímpares. Tá? Caminho é um subgrafo, ciclo é um subgrafo. Tá? Tudo isso vale. E a gente vai definir esses conceitos em breve. Aproveitar então que a gente tem o conceito de subgrafo e vamos definir conjuntos estáveis. Tá? Pega um conjunto S de vértices do grafo. A gente diz que esse conjunto S ele é estável ou independente se acontece o quê? O subgrafo induzido por S não tem nenhuma aresta. Tá? Ou seja, quaisquer dois vértices, U e V, que estão em S, eles não estão ligados por uma aresta. Tá? Então eles são estáveis ou independentes. Não tem arestas ligando os elementos de S. Tá? Um conjunto estável é maximal
se ele não está propriamente contido em nenhum outro conjunto estável. Tá? Ou seja, não tem um outro conjunto estável maior do que ele, no qual ele está contido dentro dele. Tá? Esse mais maior é que é a relação de continência. Ou seja, S é maximal se não tem um outro conjunto estável S, linha tal que o S está propriamente contido dentro do S'. Tá? Isso não acontece. Ele é maximal, ou seja, não dá para crescer, não dá para trazer nenhum vértice a mais para S, ele já é maximal. Detalhe, ele não precisa ser o maior deles, ele não precisa ter o maior número de vértices. Tá? E essa é a questão interessante, né? Que em teoria dos grafos, em muitos casos, maximal não é máximo. Tá? O que é um conjunto estável máximo? Um conjunto estável máximo é aquele que é estável e tem o maior número de vértices possíveis dentre todos os demais conjuntos estáveis do grafo. Claramente, todo conjunto estável máximo é maximal, mas nem todo conjunto estável maximal é máximo. Tá? A gente vai fornecer uma figura daqui a pouco. Para um grafo G, define o número de estabilidade dele como se fosse o quê? Como se fosse o tamanho, o número de vértices no maior conjunto estável que você consegue. Tá? Então, a estabilidade de um grafo é o número de vértices que você tem num conjunto estável máximo nesse grafo. Tá? Conjuntos estáveis são importantes e eles têm uma ligação com anticomunidades em redes sociais. Né? Anticomunidade é que lá é um conjunto de usuários, por exemplo, que ninguém é amigo de ninguém. Tá? Esse seria um exemplo extremal de anticomunidade. E uma anticomunidade extremal é exatamente um conjunto estável. Tá? Vamos ver aqui, ilustrar esse conceito nas figuras. Tá? Temos aqui de novo 4 grafos. Tá? Os conjuntos estáveis, eu pintei eles em verde dessa vez. Então, por exemplo, se a gente olhar o grafo aqui da esquerda, esse vértice S aqui, isso é um conjunto pintado de verde, isso é um conjunto estável. E observa que ele é maximal. Por quê? Porque qualquer outro conjunto que eu tente, qualquer outro vértice que eu tente pintar de verde aqui, vai ter uma aresta ligando os dois. Tá? Então, o ponto é, esse conjunto formado por esse único vértice verde, ele é estável e ele é maximal. Eu não consigo crescê-lo. Não é difícil perceber que assim, nem de longe ele é máximo. Né? Um conjunto estável máximo seria esse aqui no grafo, no segundo exemplo, que eu inverti a coloração. Tá? Todos os vértices em verdes agora estão aqui na parte externa e o vértice interno lá pintado de preto não está no conjunto estável. Tá? Então esse conjunto estável é máximo, esse é maximal. Claramente o máximo também é maximal, eu não consigo crescer, tá? Mas ele tem a cardinalidade máxima. Tá? Nesse outro grafo aqui, que a gente tem um grafo completo, né, o pentagrama é o K5, a gente tem um novo conjunto estável que aqui só tem um vértice. Tá? Nesse caso ele é maximal e é máximo ao mesmo tempo, não dá para crescer. Temos aqui agora um grafo bipartido. Tá? Não é difícil perceber o quê? Que se eu pegar quaisquer 3 vértices aqui no lado esquerdo, ou no lado direito, eu obtenho o quê? Eu obtenho um conjunto estável no lado esquerdo, que é maximal. Eu obtenho um conjunto estável no lado direito, que também é maximal. Mas o conjunto estável máximo são esses vértices que estão pintados em verde. E observe que ele tem tamanho maior do que os 2 maximais que eu acabei de desenhar. Tá? Então a definição é essa, uma definição simples. Achar conjuntos estáveis em grafos é um problema que, no caso geral, é NP difícil. Tá? Então, para algumas, quando a gente tem um pouco de hipóteses adicionais, a gente consegue resolver isso rapidamente. No caso geral, a gente não sabe fazer nada em tempo polinomial. Tá? A gente sabe fazer em tempo exponencial e a gente não sabe se não dá para fazer em tempo polinomial. Tá? É a questão PNP, de complexidade computacional. Então, achar conjunto estável, exatamente pelo fato de que conjuntos maximais podem ser muito menor do que conjuntos máximos, estáveis máximos, tá? Isso é uma dificuldade na hora de achar conjuntos estáveis máximos, ou seja, achar a estabilidade do grafo. Tá? E a estabilidade do grafo é importante, a gente vai dar uns exemplos no futuro
de problemas com aplicação real que dependem da estabilidade. Tá? Cliques. Pega aqui agora como um conjunto de vértices do grafo também. A gente diz que ele é um clique se for exatamente o contrário do conjunto estável. Ou seja, um clique é aquele em que todos os vértices que pertencem a... O que é um clique, ou induz um clique, seria o mais correto, se todos os vértices em que forem vizinhos no grafo. Tá? Da mesma forma, um clique pode ser maximal e não ser máximo. Ou seja, um clique maximal é aquele que eu não consigo estender, mas ele não precisa ter o maior tamanho dentre todos os cliques. Um clique é máximo se ele for o maior de todos. O número de clique do grafo, a gente nota aqui para ômega de G, é o número de vértices de um clique máximo do grafo. E usando os mesmos grafos do exemplo anterior, agora eu marquei as arestas aqui em azul. Tá? O clique são os vértices que estão nas duas pontas das arestas. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma aresta azul só. Então, ambos os pontos, ambos os vértices, tanto o verde quanto esse que está aqui em preto, eles formam um clique. E observa que não tem clique maior do que isso nesse grafo. Tá? Então, nesse caso, ele é um clique máximo e maximal. O mesmo vale aqui no grafo do centro. No K5, obviamente, o grafo inteiro o K5 é um grafo completo, então o grafo inteiro é um clique. Tá? No grafo aqui bipartido, o único clique que a gente tem nesse caso é a aresta, que é a única aresta em azul. Se a gente tivesse uma ligação aqui entre esses dois vértices, a gente podia crescer esse clique, mas ela não está lá. Tá? Eu devia talvez ter feito um exemplo um pouco maior. Mas a ideia é essa, que o clique eles estão ligados a comunidades, ou panelas, né? São aquele conjunto de usuários que todos são amigos entre si. Tá? O clique é um caso extremal de comunidade. Se o conjunto estável é um caso extremal de anticomunidade, o clique é um caso extremal de comunidade. E assim como o conjunto estável, o fato de um clique maximal ser tão menor do que um clique máximo torna o clique também um problema difícil no caso geral. Tá? Ele também é NP. Determinar o número de clique num grafo qualquer também é NP difícil. Então a gente precisa de um pouco mais de hipótese. Bom, a ligação entre cliques e conjuntos estáveis, obviamente, dá a ideia do quê? De grafos complementares, né? Tá? Dado um grafo G, o grafo complementar, que a gente define como G barra, ele tem os mesmos vértices do grafo G. Só que ele tem uma aresta onde o G não tem, e onde o G tem aresta, ele não tem. Tá? Ou seja, essa é a ideia. Os vértices são os mesmos, é exatamente o complemento. Por exemplo, imagina que esse aqui é um grafo, aqui na esquerda. Eu desenhei um clique máximo aqui, que é um triângulo, né? K3. Tá? O grafo complementar aparece aqui no meio. Tá? Ou seja, vê que as arestas que a gente tinha no grafo original, elas não aparecem no grafo complementar. Onde a gente não tinha arestas no grafo original, elas aparecem no grafo complementar. A união de um grafo com seu complementar, obviamente, dá o grafo completo. Tá? E um fato aqui que é imediato, e vocês já devem ter percebido, é que um conjunto S ele é estável num grafo, se somente se ele for um clique no seu complementar, e vice-versa. Né? Aqui no caso S é um clique em G, se só se o mesmo S for estável no G bar. Tá? Então falar de cliques ou falar de conjuntos estáveis basicamente são duas faces da mesma moeda. Tá? Isso do ponto de vista exato dá na mesma. Tá? Mas é útil. Tá? Essa ligação significa então que estudar comunidades ou anticomunidades é uma coisa parecida. Nos extremos é a mesma coisa. Tá? Então, bom, grafos ponderados. O que vem a ser isso? Um nome bonito para uma coisa que é relativamente simples. A gente pode associar pesos, tá? Valores numéricos em forma de mapeamentos, ou seja, a gente pode associar valores reais aos vértices do grafo ou às arestas do grafo ou a ambos. Tá? O que vem a ser isso? Vem a ser a história de, bom,
sei lá, a gente pode usar pesos nos vértices, pode ser demandas, potenciais, pesos. Em arestas pode ser capacidade, distância, custo, tá? Então depende, por exemplo, no caso de uma aplicação de tipo o Waze. O Waze, cada aresta que representa uma rua tem uma distância que precisa ser percorrida, ou tem um tempo que leva para percorrer aquela aresta. Tá? Ou seja, as arestas elas têm distâncias diferentes, elas têm pesos, ou seja, têm tempos diferentes associados. Tá? Então, um grafo onde a gente tem mapeamentos associando pesos a vértices ou arestas ou a ambos, é basicamente o que a gente chama de uma rede não orientada. Tá? E nada melhor do que apresentar um exemplo. Tá? Imagine que a gente tem esse grafinho aqui, agora a gente tem uma coleção de pesos aqui. Né? Observa que eu coloquei pesos nos vértices e pesos nos arestas. Tá? A gente pode imaginar que esse grafo representa uma malha viária. Os vértices representam valores de pedágio que a gente precisa pagar para sair da cidade. E as arestas representam as distâncias de uma cidade, da estrada que leva uma cidade a outra. Então, por exemplo, eu pago 1 para sair da cidade U. E para ir de U até V eu tenho que percorrer uma distância 2. Para ir de U até W eu tenho que percorrer uma distância 9. Tá? E assim sucessivamente. Tá. Se eu quiser o seguinte problema, eu quero determinar uma rota de U a Z, ou seja, da cidade U para a cidade Z, tal que eu quero minimizar o valor do pedágio pago mais a distância percorrida. Tá? Então, bom, eu mostrei aqui, pintei algumas arestas em vermelho e mostra exatamente o que essa seria uma rota desejada. Você pode brincar com esse gráfico e tentar produzir outras, você vai ver que essa é a melhor delas. Tá? Nesse exemplo, a gente vai de U para V, de V para X, aí de X, em vez de ir direto para Z, a gente volta para W, de W a gente vai para Y e de Y a gente vai para Z. Tá? Por quê? Porque nesse caso a gente paga somente 6 de pedágio e percorre uma distância 7. Tá? Se a gente fosse direto de X para Z, a gente ia percorrer uma distância 8 aqui, ia ser uma coisa bem mais cara. Tá? Então, é um exemplo simples, mas que já mostra alguns dos problemas que a gente vai lidar em breve. Problemas de caminho mínimo. Tá? Que o Waze resolve isso de forma massiva, né? Para grafos gigantescos e, sei lá, dezenas de milhares de consultas por segundo. Tá? Eu não sei exatamente quais são os valores, mas vocês têm uma noção. Tá? Aí a gente modela desse jeito. Ok. Deixa eu ver o tempo que a gente está aqui agora. Tá. Ok, vamos falar um pouco de matrizes associadas a grafos. Tá. O que vem a ser isso? A gente deu os grafos. Grafo lá é um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Arestas são páginas de vértices. A gente pode usar matrizes para representar grafos. Tá. E o interessante disso é que representando grafos através de matrizes, primeiro a gente pode usar álgebra linear em cima dos grafos, tá? A gente pode operar com os grafos algebricamente, e outra, é uma estrutura de dados que permite a gente representar grafos e escrever algoritmos, escrever programas, por exemplo, em Python, tá? Para manipular essas matrizes que representam grafos. Tá? Então, dado um grafo G, a gente vai associar no começo duas matrizes a esse grafo G. Tá? Uma matriz de adjacências e uma matriz de incidências. Tá? A matriz de adjacências é uma matriz quadrada, tá? Binária. Ela é indexada em V por V, ou seja, vértice por vértice. Significa que as linhas são indexadas pelos vértices e as colunas são indexadas pelos vértices. Tá? De forma que o que? A entrada A ao V ela é igual a 1 se tem uma aresta ligando U a V no grafo. Ou é 0 em caso contrário. Tá? Então, se tem uma aresta ligando U a V, tem 1 lá. Se não tem, coloca um 0. A matriz de incidências é ligeiramente diferente. É uma matriz cujas linhas são indexadas pelas arestas e as colunas indexadas pelos vértices. Tais que, numa entrada B, E, U, E uma aresta, um vértice, a entrada é 1 se o vértice U for uma ponta da aresta E, ou 0 em caso contrário. Tá? Não é difícil perceber que ambas podem ser usadas para codificar um grafo, e elas codificam o grafo de maneira ligeiramente diferente. Mas não deve ser difícil perceber que se a gente tiver acesso a uma, a gente consegue produzir a outra, e vice-versa. Né? Tá?
Então vamos dar uns exemplos aqui. Se o nosso grafo G for esse aqui da esquerda, uma matriz de adjacência para eles é essa aqui da direita. Os vértices aqui, que eu coloquei aqui dentro para facilitar a gente enxergar o que está acontecendo, obviamente eles não fazem parte da matriz, né? A gente só está indexando as linhas pelos vértices e as colunas pelos vértices também. Mas o que faz parte da matriz é essa parte binária aqui dentro. Essa é a verdadeira matriz, tá? Então vamos lá, bom, ó, o vértice U está ligado, tem uma aresta ligando ao vértice U? Não, isso não existe. Então, 1 tem 0, 2 tem 0, a diagonal principal da matriz de adjacência sempre é 0, tá? Bom, o vértice 1 é ligado ao vértice 2? Não, então tem um 0 lá. Mas é ligado ao vértice 3, né? Então tem 1 lá. E ele é ligado ao vértice 4, também tem 1. Não é ligado nem ao 5 nem ao 6. Bom, o vértice 2 só é vizinho do vértice 3, né? Então só tem 1 aqui e reserva o resto. O vértice 3 ele é vizinho de quem? Ele é vizinho do vértice 1, vizinho do vértice 2, não é vizinho de si mesmo e é vizinho do vértice 4. Então essa é a linha. E a gente pode fazer o mesmo para o vértice 4, o 5 e o 6. Não é difícil perceber o que? A aresta é uma relação, a aresta ela é um par não ordenado. Ela modela uma relação simétrica. Então, obviamente, o que? A matriz de adjacências de um grafo ela é simétrica, né? Ou seja, a diagonal aqui funciona como se fosse um espelho. Ela é igual à sua transposta. O 3 é vizinho do 1 e o 1 é vizinho do 3. Tá? A informação está meio que duplicada lá dentro. Mas tudo bem. Vamos ver a matriz de incidências para o mesmo grafo. Tá? Agora as linhas são indexadas pelas arestas. A gente tem a aresta lá 1, 3, 1, 4, 2, 3, 3, 4, 5, 6. E os vértices são 1, 2, 3, 4, 5. Tem o 1, onde o vértice é uma extremidade da aresta. E 0 em caso contrário. Não tem nem muito o que falar aqui, né? A própria aresta está dando para a gente aonde os 1s estão dentro da parte da matriz. Tá? E não é difícil perceber um fato trivial aqui, que é o quê? Cada linha, primeiro, a matriz de incidências ela não é simétrica, ela não é nem quadrada, como você pode ver. Mas ela tem uma outra propriedade, qual é? A soma de cada linha aqui é exatamente 2, né? Porque cada aresta incide em 2 vértices. Tá? Se a gente somar as colunas, a gente obtém o quê? Obtém exatamente o grau dos vértices, né? Ou seja, soma a coluna 1, 2, o vértice 1 tem grau 2. Soma aqui o 4, também tem grau 2. Soma o 3, a 3 é porque o grau aqui de grau 3. O 2 só tem 1 porque ele tem grau 1. Tá? Então tem um monte de informações interessantes que a gente pode tirar dentro de uma matriz de adjacências ou de incidências. Tá? Então aqui só resumindo o que eu já falei, a diagonal principal da matriz de adjacências contém só zeros, porque o nosso grafo não tem laços. Ela é simétrica, ou seja, ela é igual ao transposto dela. Por quê? Porque o grafo tem simetria, tá? A aresta é um par não ordenado. E a soma dos elementos das linhas de B é igual a 2. E a gente sabe lá que se a gente somar para cada vértice, tá? No caso da matriz de adjacência, pode ser tanto as linhas quanto as colunas. No caso da matriz de incidência, só as colunas, a gente vai ter exatamente o grau do vértice. Tá? Uma tecnicalidade é que matrizes de adjacência e incidência elas não são únicas. Tá? Dado um grafo, a gente pode representar o grafo por uma matriz e permutar as linhas e colunas e vai dar outra matriz, só que ela representa o mesmo grafo. Tá? Então, basicamente, a gente vai supor, mas a menos de isomorfismo, tá? A gente pode definir isomorfismo de matrizes de adjacência e de incidência de uma forma semelhante, a menos de isomorfismo, o mapeamento é bijetor. Tá? Então, cada grafo é representado por uma matriz de adjacências e uma matriz de incidências. Cada matriz de incidências representa um grafo e cada matriz de adjacências representa um grafo. Tudo isso a menos de isomorfismo. Tá? Então, dado o grafo, a gente pode construir as matrizes, dado as matrizes, a gente pode reconstruir o grafo. Tá? Isso é útil. E, bom, vamos fazer uma aplicação de matrizes de incidência, no caso. Vamos revisitar o lema do aperto de mãos. A gente já provou o lema do aperto de mãos. Vamos apresentar uma outra prova para ele. Lembra que ele fazia o quê? Ele dizia que, olha, a soma de todos os vértices é igual a 2 vezes o número de arestas. O que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver que, olha, que se a gente somar as colunas
das matrizes de incidência vai dar exatamente o quê? Vai dar exatamente o grau do vértice. E cada linha de uma matriz de incidências tem um valor igual a 2, né? Então, no fundo, a gente está fazendo o quê? A gente está somando, a gente quer a soma dos graus. Bom, a soma dos graus é dado o quê? Mantém a soma inversa. A soma dos graus é exatamente a soma das colunas, da coluna V, né? Do equivalente ao vértice V, da matriz de incidência. Tá. Temos lá uma soma externa e uma soma interna. Qual é a técnica que a gente falou que é extremamente útil? Inverte os somatórios. Aqui o primeiro laço externo era em vértices, o segundo em arestas. Inverte. A gente agora escreve em arestas e escreve em vértices. Observe que fazer essa modificação aqui em matrizes é extremamente simples, né? Então, no fundo, agora, para cada aresta fixada, a gente está somando os vértices. Ou seja, agora a gente está somando as linhas da matriz de incidência. E a gente sabe que cada linha soma 2. Então, a gente está somando 2 para cada aresta, o resultado dá 2Z. Tá? No fundo, é a mesma prova que a gente apresentou antes, só que agora usa o fato de que a gente está somando uma matriz. E é mais simples. O que isso aqui está dizendo, no fundo? Está dizendo que, olha, que se a gente somar e a inversão que a gente fez aqui no meio, né, nesse pedaço aqui, tá? O que isso aqui, como é que a gente traduz isso aqui? Tá? Que isso é o realmente importante na história. Se eu quero somar todos os elementos de uma matriz, é isso que está sendo feito aqui, né? Aqui eu estou fixando uma coluna e estou somando todas as linhas. Para todas as colunas. Aqui eu estou fixando uma linha e estou somando todas as colunas. Depois em todas as linhas. Então aqui nos dois lados, nessas duas somatórias duplas, a gente está somando todos os elementos que estão dentro da matriz B. Bom, e para somar todos os elementos da matriz B, tanto faz eu somar primeiro por linha e depois por coluna, ou somar por coluna e depois por linha, né? O resultado vai dar o mesmo. Então não à toa que a gente obtém o lema da ópera de mãos de novo. Tá? É uma aplicação simples, mas extremamente útil ver isso aqui. Bom, vamos aproveitar e provar um dos exercícios que a gente deixou lá atrás. Por quê? Porque a gente vai usar ele mais para frente. Tá? Especificamente, uma generalização do lema do aperto de mãos, que a soma dos graus ao quadrado dos vértices do grafo, ou seja, somar os graus aos quadrados para todos os vértices, é a mesma coisa que somar para toda aresta a soma dos graus de ambas as pontas daquela aresta. Não é assustador isso aqui, né? Dá mais ou menos para a gente imaginar que isso aqui vai acontecer. Tá? Como é que a gente prova isso? Bom, sai do lado esquerdo, a gente tem lá a soma para todos os vértices do grau ao quadrado. Aí, como é que a gente obtém o grau mesmo? O grau, lembra que era a soma, fixa a coluna V e soma todas as linhas daquela coluna, né? Soma aquela coluna V. Tá? É o que tem esse somatório aqui. E esse somatório agora está ao quadrado. Bom, isso aqui significa o quê? Significa que a gente tem esse somatório vezes um somatório igualzinho a ele, né? Com mais outro somatório embaixo. Então tem 3 somatórios envolvidos. E para não ter problema de identificação, eu troco um dos somatórios que era em E, eu coloco o outro em F. Não faz diferença aqui, tá? É só para a gente não se perder. E a hora que a gente eleva isso aqui ao quadrado, esse somatório, e distribui o quadrado, a gente ganha esse somatório duplo aqui. A gente tem que é o E, a gente continua somando lá em V, e para cada V a gente soma todas as arestas em E, depois todas as arestas F em E, e está somando o que? O produto da entrada BEV com o produto da entrada BFV, ou seja, isso aqui é um 0,1 vezes um 0,1 aqui. Tá? E aplica o truque de novo, a técnica de novo, da contagem de duas formas, ou seja, inverte os somatórios. Então puxa a soma das arestas para fora e põe a soma dos vértices mais para dentro. Tá? Então isso aqui no fundo a gente está fazendo o quê? Está somando nas arestas, está somando nas arestas, está somando nos vértices de BEV vezes BFV. E bom, isso aqui é 0,1 e isso aqui é 0,1. Qualquer um desses sendo 0, o resultado vai dar 0. Então quando é que a gente soma um 1 aqui? BV, BFV é igual a 1, se e somente se o V é uma ponta o vértice V é uma ponta comum das arestas E e F. Certo? Se e somente se a gente tem uma ponta comum.
Tá? Então não é difícil perceber o quê? Que a gente está somando isso aqui para todos os arestas, exatamente o número de vértices que estão entrando na ponta U e o número de arestas que estão entrando na ponta V. Tá? É exatamente o que dá. E é bacaninha. É um resultado simples, mas útil, como a gente vai ver. Tá? Se quiser enxergar, pensar isso de uma outra forma, somar os vértices ao quadrado significa que para cada vértice você está somando o número de arestas que estão entrando nele. Não, é isso e elevando ao quadrado. Então significa que para cada aresta você está somando os graus de todos os vértices nos quais elas estão entrando. Tá? É isso que está escrito aqui. Ok. Mais uma observação, tá? Essa no caso é simples. Se o grafo for bipartido, lembra, o bipartido é aquele que os vértices têm uma classe x e uma classe y e não tem aresta com ambas as pontas em x nem em y. Toda aresta vai de x para y. Tá? Então, se o grafo é bipartido, a gente consegue permutar as linhas e colunas de forma que a matriz de adjacências fique nessa forma. De x para x tem um zero, de y para y tem um zero, de x para y tem uma matriz C, submatriz C lá dentro, e obviamente como o grafo é simétrico ela aparece transposta aqui. Tá? Então se o grafo for bipartido, a gente não precisa armazenar a matriz A de adjacência inteira, a gente armazena só essa matriz C aqui. Tá? Que ela é vértice por vértice, mas aí só vai ter aresta de x para y, porque a gente sabe que x, y não tem mesmo. Já a matriz de incidência, a gente também consegue rearranjar, mas fica de uma outra forma. Tá? A gente rearranja de uma classe Bx, uma classe By, e é distribuído o quê? Toda aresta vai ter um 1 em Bx e um 1 em By. Tá? Então a matriz de incidências não fica muito menor, mas fica com essa característica que cada aresta tem um 1 em Bx e um 1 em By. Tá? Isso vai ser útil mais para frente. E se o grafo for ponderado? Eu acho que eu vou deixar para falar isso aqui no próximo pacotinho, no próximo vídeo.